Olá, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo de hoje vou explicar como tirar proveito do padrão gráfico triângulo descendente, também conhecido como triângulo de baixa. O que é um triângulo de baixa ou triângulo descendente? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação do preço. Então, você observa nessa figura, o triângulo ascendente ele é formado por esse padrão gráfico, ou seja, é um padrão de figura baixista, ou uma figura de continuidade, um movimento de consolidação do preço, representa o momento de consolidação do preço, formado no mínimo dois fundos em uma mesma faixa de preço dos dois topos descendentes. Então você observa aqui que aqui nós temos dois topos embaixo, que aqui pode ser considerado um suporte. Geralmente esse padrão acontece quando tem um suporte e quando é um suporte muito forte abaixo. Pode ser uma linha de Fibonacci, um preço fechado, enfim. Então esse suporte, quando ele é forte, geralmente ele bate várias vezes antes de ser rompido, porque nenhum suporte, nenhuma resistência, ele vai permanecer para sempre. Então, quando houver uma consolidação naquela área, naquela região, o suporte, a resistência, ela vai ficar batendo e voltando até que o momento ele venha romper aquele suporte ou aquela resistência. No caso aqui, nós estamos falando do triângulo descendente, então chega uma hora que ele chega a romper esse suporte. Então você observa que nós temos aqui topos acima, nós temos aqui uma linha traçada de uma tendência de baixo nos topos, que representa uma resistência. Então você observa que tem aqui o primeiro toque, o segundo toque é mais baixo do que o primeiro, o terceiro toque é mais baixo do que os dois antecessores. E observa que o fundo ele mantém na mesma linha aqui do suporte, porque aqui é um suporte onde ele bate e está voltando, e a força compradora está comprimindo o preço para baixo até que chega a romper. Nós vamos observar aqui agora nessa próxima figura. Então você observa que a figura baixista com uma chance maior de rompimento do suporte. A altura do padrão pode ser usada como projeção de baixa após o rompimento. Ou seja, quando acontece esse rompimento, qual vai ser o alvo abaixo desse rompimento? É só você pegar, traçar uma linha aqui, ó, nesse primeiro toque acima da base aqui do padrão gráfico, medir ele no suporte abaixo e projetar ele para essa região aqui, ó. Quando ele romper, ele vai romper exatamente o tamanho dessa base ou desse mastro aqui que você vai marcar e projetar logo aqui abaixo. Vamos ver aqui a próxima figura. Então você veja o que é um rompimento. Então quando ele rompe, ou seja, ele vai fazer o pullback para continuar a tendência baixista. O que é um rompimento? Movimento do preço que supera o suporte do triângulo. Ou seja, então o triângulo ele tinha aqui um suporte, aonde várias vezes o preço vem, toca e sobe. Vem, toca e sobe. Válido após um fechamento abaixo do suporte. Ou seja, como que nós vamos identificar realmente o suporte foi rompido? É quando você vê um candle, uma vela, ele rompendo esse suporte com um volume grande, ou seja, uma força compradora grande, como você pode ver aqui, ó, que é uma vela maior do que os dois últimos aqui que antecede o suporte. Então, quando ele fecha abaixo, então normalmente está caracterizando um rompimento desse suporte, aonde ele pode voltar e testar aqui, ó, o suporte, que agora ele se torna resistência para voltar a cair novamente. Fatores que aumentam a importância
do rompimento. Número de toques, quando maior, mais significativo o rompimento. E volume acima da média do rompimento. Então, ou seja, quando mais toque você observar aqui, ó, chega uma hora que ele começa a tocar, volta, toca com mais constante. Então chega uma hora que ele rompe. E o volume, quando ele rompe com um volume forte. Ele ultrapassa mais de 2 vezes do corpo para baixo. Ou seja, você tem que observar, porque às vezes se aparecer um volume desse e às vezes ele voltar a deixar um pavio, pode ser que ele volta a novamente subir e trabalhar acima do suporte. Então você tem que esperar ele fechar, principalmente com 2 vezes do corpo a mais abaixo do que ele nasceu. Então nós vamos ver aqui agora essa próxima figura. Então, como você pode observar aqui o exemplo, então você veja que nós traçamos aqui a linha de tendência nos topos acima, que era mais abaixo um do com o outro, e marcamos aqui um suporte. Então você veja que ele rompeu e ele testou aqui, fez o pullback, depois ele desceu novamente. E se você traçar esse primeiro toque aqui acima e medir aqui nesse suporte abaixo e projetar ele aqui, você vai ver que é exatamente o tamanho desse primeiro toque, o suporte, que ele teve aí a sua projeção abaixo. Então nós vamos ver agora, pessoal, nós vamos ver na prática como montar, ou seja, marcar esse padrão gráfico e como configurar ele no gráfico para que você possa ter mais assertividade nas suas operações. Muito bem, então nós vamos ver aqui na prática como marcar o suporte e resistência para você que gosta de trabalhar no suporte e resistência, e identificar o triângulo de baixa, que é o triângulo descendente. Então nós estamos aqui na plataforma do TradeView. Então nós estamos aqui no gráfico diário, aonde você deve primeiro marcar o gráfico diário, que é aonde quando mais tempo o gráfico, maior e mais forte é o suporte. Então primeiramente nós vamos identificar aqui o suporte no gráfico diário. Nós viemos aqui, ó, nessa opção aqui à esquerda, procuramos por linha horizontal e vamos marcar primeiramente esse suporte aqui, que é o primeiro suporte abaixo. Temos aqui novamente outro suporte, temos aqui logo acima esse suporte, e temos esse aqui onde nós vamos fazer o vídeo referente a esse suporte aqui acima. Então o que nós observamos aqui? Que o preço ele começou a consolidar nessa região, onde nós vamos marcar também aqui uma resistência acima. Aqui nós vamos marcar uma resistência, vamos deixar a resistência de vermelho. Então você observa que o preço aqui ele começou a consolidar. Então onde nós podemos tirar proveito dessas operações de suporte e resistência. Vamos passar aqui agora para o gráfico de 1 hora, aonde você vai observar realmente houve essa consolidação aqui nessa região. Então você observa que ele trabalhou dentro dessa região, ele batia no suporte e subia. Vamos marcar aqui mais esse suporte de 1 hora, no período de 1 hora. Aliás, a resistência. Então ele ficou consolidando. Então ele subia, ele descia no suporte. Ele subia, descia no suporte, bateu aqui uma vez, 2, 3, 4, 5 nesse suporte aqui, ó. Vou traçar ele mais aqui abaixo. Então você observa que ele trabalhou aqui dentro nessa resistência, nessa região,
E no suporte, você veja que ele bateu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ou seja, quando mais o suporte ele será tocado, mais provável ele será rompido. Ou seja, quando menos toque no suporte, menos chance ele tem de ser rompido. Quando maior toque, mais provavelmente ele vai ser rompido. Então, você observa que ele começou a fazer topos e fundos aqui mais baixo. Topo e fundo, topo, fundo, fundo, topo, fundo e topo. E quando ele chega aqui, ele toca na resistência acima, ele vem lá embaixo buscar novamente o suporte. E aqui você veja que ele começou a fazer, ou seja, topos cada vez mais baixo e foi chegando cada vez mais perto aqui do suporte. Quando isso acontece, normalmente, provavelmente ele pode ser rompido. Nada é 100%, mas tem aí 99% de chance. Nós vamos aumentar aqui agora o zoom para você identificar. Nós vamos agora identificar esse triângulo. Ou seja, aqui ó, topos mais altos, topos mais baixos, cada vez ficando mais baixo. Então nós vamos pegar aqui a linha de tendência, nessa opção aqui à esquerda. Vamos agora traçar os topos. Primeiro aqui esse topo aqui mais alto e vamos traçar ele até a linha do suporte. Então nós traçamos aqui a linha de tendência, ligando os topos. Então você observa que ele teve aqui um toque, 2 toques, ele tentou tocar novamente e voltou à existência. Então você observa que ele começou a fazer nessa região cada vez mais perto aqui do suporte. Ele começou a trabalhar, vamos marcar aqui, ó. Esqueci de marcar esse aqui mais alto. Então, você veja que essa consolidação, ela foi mais forte aqui nessa região, aonde ele teve aqui esse impulso, aonde ele desceu de uma vez batendo no suporte. Você veja que foi uma força compradora e jogou ele novamente para cima, onde ele bateu na linha de resistência abaixo desse primeiro aqui, desse primeiro topo. Ele vem buscar o suporte e volta a buscar a resistência acima. Ele volta no suporte e volta a tocar na linha de resistência, que é a linha de tendência. Ou seja, cada vez chegando, comprimindo ele cada vez mais perto aqui do suporte, aonde ele foi rompido esse suporte, que já estava há muito tempo. Você pode observar desde lá de trás, ele já vem tocando e subindo, porque aqui era um suporte de Fibonacci 618. Então, para você que não conhece, depois eu vou também fazer um vídeo a respeito. Então, como saber até onde ele vai projetar na queda? Até onde vai ser o alvo? Então, é muito fácil. Você vem aqui, ó, você pode pegar aqui a linha de tendência e marcar do suporte ao primeiro toque aqui desse triângulo, do triângulo. Vamos marcar aqui novamente. Então, desse primeiro toque, você projeta ele até o suporte. Então, você fez essa marcação e você já projeta ele abaixo do suporte para ver até onde o preço ele vai parar de cair, ele vai ter aquela corrigida. Então, nós vamos dar um Ctrl C aqui e vamos dar um Ctrl V, aonde nós vamos pegar essa marcação e colocar aqui, ó, no final do suporte com a linha de tendência. Então você observa que realmente, ó, ele parou exatamente na projeção que nós fizemos aqui do triângulo descendendo do triângulo de baixa. Tá bom, pessoal? Então essa estratégia, esse padrão gráfico serve muito para você que trabalha suporte e resistência, para você saber a hora que vai romper o suporte e até mesmo para você não entrar comprado
e ele romper o suporte e você ter prejuízo e ter o stop loss. Então espero que tenha ajudado a vocês através desse vídeo, e eu gostaria de pedir você a deixar o seu like, inscreva no canal e ative o sino para que você possa receber os próximos vídeos. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal, e até mais.